quem não me conhece, meu nome é Lady Kátia, sou bailarina e professora de danças orientais e também massoterapeuta, especializada na área de tratamento e alívio de dores crônicas. Hoje estou com uma nova ferramenta. Vim aqui, meus amores, trazer esse vídeo para vocês. É um videozinho bem longo, então já senta aí com bastante calma, já chama os parentes, amigos, familiares e vem comigo, porque esse vídeo é mais para motivar as pessoas que têm sonhos na vida, tá? A não desistirem de seus sonhos, viu, meus amores? Então esse vídeo é sobre isso, sobre fé, sobre esperança, sobre acreditar em Deus, acreditar num amanhã melhor e acreditar nas realizações dos seus sonhos. Bom, em primeiro lugar, eu quero desejar a todos vocês um feliz dia ou uma feliz noite, porque eu não sei a hora que você vai estar me assistindo aí do outro lado dessa telinha, não é verdade? Mas eu espero que você realmente assista esse vídeo do início até o final. Vou contar aqui, meus amores, nesse vídeo para vocês a minha história como massoterapeuta e em qual ponto em que ponto da massoterapia que eu me encontro, aonde eu quero chegar e todo o caminho que eu percorri para chegar até aqui, tá? Andei afastada várias vezes, mas quem me segue aqui no canal sabe que eu sou mamãe de uma menininha de 1 ano e 3 meses, então a gente que é mamãe sabe que as lutas não são fáceis, não é verdade? Primeiro vem a gravidez, depois vem o parto, depois vem a dentição do nosso bebê e assim sucessivamente. E nessas épocas a gente tem que dar uma paradinha para nós priorizar os nossos filhos, né, meus amores? Porque nossos filhos são muito importantes para nós. Na verdade, é a pergunta que Deus vai fazer pra gente quando a gente estiver diante da presença dele. O que fizeste com o filho que eu te confiei? E a gente pode ter sido rei aqui na terra da bondade, que se a gente tiver deixado o nosso filho na mão, não tiver cuidado dos nossos pequeninos, vamos estar em falta com Deus. Bom, mas o nosso assunto aqui hoje é sobre motivação, sobre fé, sobre esperança, sobre acreditar em nós e acreditar nos nossos sonhos. Tudo começou na minha vida, dentro da área da massoterapia, como uma simples ideia. Antes, meus amores, eu ia nas casas fazer massagem nas vovozinhas, porque elas se sentiam bem. Então, eu via que elas tinham alívio, eu ia lá fazer massagem nelas, né? Começou em Palmelo, estado de Goiás. E eu fazia massagem e elas se sentiam bem. Então eu comecei a fazer massagem, todo mundo queria massagem e eu comecei a fazer massagem nas pessoas, né? E eu ganhava sempre um troquinho em troca, mas não era porque eu pedia, porque as pessoas gostavam de dar um agrado. E aí tudo bem. Aí depois eu estudei sobre massagem, vim morar em Pires do Rio, cidade também do estado de Goiás. E aí as professoras ficaram sabendo e começaram a me pedir massagens. Então, eu aprendi a fazer a massagem de embelezamento na época, né? E massagem relaxante. Não fazia massagens terapêuticas ainda. E aí eu ia nas casas carregando uma maca enorme, gente, daquelas que tem a alça. Eu carregava de a pé, meus amores. Eu ia nas casas e fazia massagem nas professoras. E aí tudo bem. Aí o tempo passou, eu parei de trabalhar com as massagens porque eu já não aguentava mais carregar a maca nas costas. Os lugares eram muito longe para eu andar e não tinha moto, não tinha carro, era tudo na perna. Então eu fui trabalhar com arte e cultura dentro das escolas, que foi aí que eu comecei a trabalhar com a dança oriental nas escolas, né? Trabalhava com cultura, trabalhava com educação dentro do esporte e também dentro da dança. E aí foi passando o tempo, o pessoal começou a me pedir massagens novamente. Aí me perguntaram, Leide, suas massagens são tão boas, por que você não estuda massoterapia? E aí, meus amores, eu peguei essa ideia e falei, sabe o que eu vou estudar mesmo? E eu ganhava um salário mínimo
lembrando a vocês que quando eu comecei a trabalhar nas escolas, na cidade de Palmelo, eu ganhava apenas R$200 por mês, meus amores. Não dava para pagar aluguel, não dava para pagar água e luz e muito menos para comprar comida. Então, eu mais sobrevivia de ajuda das pessoas do que do meu próprio dinheirinho. E quando eu vim para Pires do Rio, eu até fiz uma prova para o Colégio Sagrado Coração de Jesus para trabalhar dentro da arte e da cultura com as crianças do programa Segundo Tempo, num lugar tipo uma fazenda, sabe? Passei em primeiro lugar porque eu contei essa história, que o meu maior sonho era ganhar um salário por mês. Hoje eu olho isso para trás, gente, com todo orgulho do mundo. E aí, meus amores, como eu dava aula para as crianças e eu trabalhava no programa Segundo Tempo lá em Palmelo, eu dava aula para as crianças, ganhava R$200, aí todo mundo foi desistindo do programa Segundo Tempo, desistindo e ficou só eu. E aí eu acabei sendo despedida também da prefeitura, eu não tinha mais salário. Eu cuidava, quantas crianças? 40 crianças no programa Segundo Tempo. Eu fiquei com tanta dó dessas crianças que eu levei tudo para casa. Eu morava numa casa grande, tinha uma mesa muito grande de madeira lá, e essas crianças todo dia iam lá para casa e a gente ganhava comida de todo mundo da cidade, lanche, era café da manhã, era café da tarde, sempre chegava rosca, chegava pão, sabe? Teve um dia que não tinha nada para dar para as crianças, de repente a mulher do seu Celso, mas o irmão dela, o Tim, acho que é Dona Miraí, se me lembra o nome dela, a gente sentou na calça, assim, no badrame da rua. Nós sentamos no badrame da rua, meio fio que fala, né? Eu com aquele tanto de criança e minhas duas filhas, porque nessa época eu só tinha a Larissa e a Ingrid. E a gente não tinha nada para comer. Nem eu tinha na minha geladeira. Eu tinha geladeira nessa época? Tinha. Na minha geladeira nem eu não tinha comida, porque eu repartia tudo com as crianças. Então a gente deu a hora do lanche das 3 horas e eu não tinha nada para nós comermos, nem as crianças. Deus é tão maravilhoso que de repente chega a Dona Miraídes, mas o seu Tim, a esposa do Celso, do mercado lá em Palmelo, com um carro, a traseira do carro dela estava cheinho de refrigerante e de cachorro quente. Gente, eu nunca vou esquecer disso. Ela chorou na hora. Ela chorou de emoção. Porque ela falou assim, quem quer cachorro quente? E a criançada tudo levantou a mão, eu. E aí as crianças foram lá e mataram a fome e se saciaram com aquele lanche abençoadíssimo que ela levou pra gente, que naquele momento foi uma providência de Deus. Então assim, ficou pra história. E eu lembro que foi a última vez de mim com as crianças de Palmelo, foi quando eu vim para Pires do Rio. E aí aqui em Pires do Rio, eu consegui fazer a prova do Sagrado Coração de Jesus. Passei para ganhar um salário mínimo, contando essa história das crianças de Palmelo, que o meu sonho era ganhar um salário mínimo. Então eu ganhei em primeiro lugar. Só que quando eu ganhei em primeiro lugar, eu perdi o meu irmão. Meu irmão, para quem não sabe, se suicidou, tá, meus amores? Ele cometeu suicídio. Era um jovem muito lindo, mas ele tirou a vida porque não aguentou os sofrimentos da vida, as provações que a gente passa, né? Então, ele foi fraco e tirou a própria vida. Então, hoje eu oro por ele. Aí eu não estava com a cabeça boa, então eu não fui, né? Mas aí, continuando a história, o tempo foi passando e eu fui trabalhar no Centro Cultural aqui de Pires do Rio, dentro da arte e da cultura. Foi quando eu resolvi fazer massoterapia e aí eu comecei a estudar. Eu ganhava um salário mínimo, meus amores, e desse salário mínimo eu pagava aluguel, água, luz, fazia compra para mim mais minhas duas mocinhas e eu ainda pagava o meu curso de massoterapia. Todo mês um pouquinho. Deus é tão maravilhoso para mim que geralmente todos os cursos pedem cartão. Todo mundo ficava com dó de mim pela minha história e confiava tanto em mim que confiava em mim passar somente
e então eu passava todo mês. Eles não tinham garantia se eu ia passar, mas por confiança eles faziam e eu conseguia fazer todos os cursos. Durante 3 anos eu fiquei estudando massoterapia, área clínica. Massoterapia porque é uma área bem mais aprofundada do que a massagem. Você vai estudar mesmo dentro da própria medicina. Então é uma massagem terapêutica muito mais aprofundada, tá? Você pode passar até mesmo receita, protocolo, fazer avaliação e você pode até mesmo ser recomendado pelos hospitais, pelos médicos, tá? Então eu ainda estou fazendo uma especialização, mas durante todo esse decorrer desse tempo já foram 3 anos estudando, que é onde eu estou agora. E o que eu vim dizer para vocês, meus amores? Um dia desses, a Tia Leide vai só trazer um vídeo só trazendo todos os certificados para vocês, porque eu tenho muitos, a história de cada um, trazendo licenças do Corpo de Bombeiro, da Prefeitura, Vigilância Sanitária, toda essa burocracia. E vai ser um vídeo separado, tá? Porque agora a tia Leide não, eu, Leide Kátia, eu tô tirando esse tia Leide do meu vocabulário, porque eu trabalhei a vida inteira com criança e ele está impregnado na minha mente e no meu coração. Mas devagarzinho a gente vai mudando um pouco o vocabulário, não é verdade? Bom, meus amores, eu, Leide Kátia, tô trazendo esse vídeo aqui pra vocês hoje, pra falar pra vocês o ponto da massoterapia onde eu estou, né? Então, aluguei um espaço maior, separei 2 cômodos da minha casa, mandei fechar com um material que eu esqueci o nome, gente, é aqueles material que faz forro, PVC, isso mesmo. Então, separou uma sala gigante e fez 2 salas. Numa, que é essa daqui, eu fiz a secretaria, né? Ainda tô decorando, organizando, falta muita coisa ainda. Mas eu já tô feliz com o que está pronto e quero trazer aqui para vocês. Você que tem um sonho, que quer ser microempreendedor, microempreendedora, não desanime, não desista dos seus sonhos. Quando você estiver cansado ou cansada, como às vezes eu fico, sabe o que você faz, meu irmão e minha irmã? Faz o que eu faço. Eu ajoelho durante a noite, quando eu tenho tempo, quando eu tô tranquila, porque é na noite que eu tô tranquila, quando minha bebê está dormindo. Eu ajoelho no chão, eu oro para Jesus, eu oro para o Pai Criador, entrego tudo nas mãos dele e falo: Senhor, toma conta, porque eu andei até aqui e não consigo continuar a minha caminhada. Me ajude, me carregue no teu colo e ande comigo, Senhor. Que seja feita a tua vontade e não a minha. Porque às vezes, meus amores, nós, na nossa ansiedade, na nossa pressa, queremos tudo a nosso tempo e a nossa hora. E às vezes, não é no nosso tempo que vai acontecer, é no tempo de Deus. Porque às vezes, no nosso tempo, nós não estamos preparados para receber tão grandiosa bênção. Então, temos que dar valor no processo, na caminhada, detalhe por detalhe. E quando se sentir cansado ou cansada, parar, descansar em Deus e confiar nele, que pode ter certeza, sua vitória vai chegar, assim como a minha tá vindo aos pouquinhos, tá? Olha, vamos continuar o assunto. Gente, eu amo tanto Deus, eu sou tão grata a Deus, porque toda hora a Tia Leide vai falar de Deus aqui pra vocês, viu? Então, se você gosta de Deus, de Jesus, se você tem fé, você fica nesse vídeo até o final, porque é muito testemunho de vida aqui pra vocês. Separei 2 cômodos da minha casa. Gente, isso foi durante o tempo depois que eu ganhei a minha neném, a Alice. Essa mocinha que linda que tá no meu colo, ela já está com 1 ano e 3 meses. Então, dentro desse 1 ano e 3 meses, eu tô batalhando e montando meu espaço. Separei os 2 cômodos. Num, que é esse aqui, eu fiz a secretaria. E no segundo, eu fiz a cabine de massagens, onde eu faço as massagens terapêuticas. Parei várias vezes, por vários motivos devido à maternidade, mas sempre retornei com fé em
força total. Cada vez que eu retorno com mais inovação, com mais força, com mais garra e com muito mais novidade. Ou seja, estou cada vez mais doutora dentro da massoterapia. Bom, meus amores, aí consegui tirar todas as licenças que precisa, toda a burocracia, a parte da burocracia que a gente precisa muito, que é muito importante, uma vez por ano, todo ano, gente. Eu não sabia, e o que eu fiz? Fui atrás de uma contadora. Gente, deixa esse carro passar. Deus é tão maravilhoso. Jesus, olha o nominho dele aqui, ó. Gente, olha o nominho dele aqui, ó. Para honrar a Deus toda honra e toda glória, a Jesus toda honra e toda glória. Gente, Deus é tão maravilhoso que eu tava conversando com a contadora, minha filha chegou em mim e falou: mãe, organiza a burocracia do seu espaço com essa contadora aqui, que uma amiga minha me passou ela, a minha menina mais nova, a Larissa, essa aqui, ó, a do meio, na verdade, né, que agora a mais nova é a Alice. Chegou em mim e passou o número dela, e eu adicionei no meu celular, conversei com ela resolveu toda a parte burocrática pra mim, gente. E aí, com o passar do tempo, ela falou assim: você, Lady Kátia, você trabalhou com a minha mãe na prefeitura no centenário, com a arte e cultura, fazendo todos os enfeites das escolas, das crianças, no centenário da cidade, no desfile do centenário. E aí a gente foi lembrar que muitas vezes eu fui almoçar na casa dela, porque minha casa era muito longe e não dava tempo de eu ir e voltar. E eu muito cansada, a mãezinha dela me dava comida. Gente, eu conheci ela lá. Então a minha contadora de hoje é tão abençoada que eu almocei com ela muitas vezes quando eu precisei, junto com a mãezinha dela, na casa dela, numa outra época, quando eu trabalhava com a arte e a cultura. Então Deus me trouxe essa contadora, gente, e ela me ajudou demais. Ela arrumou toda a parte burocrática da minha clínica de massoterapia, do Espaço Asis. E a minha clínica tá toda bonitinha, toda arrumadinha, sem nenhum problema, meu nome tá limpinho. Gente, tá tudo muito lindo porque ela mantém assim. Tudo que precisa, ela comunica comigo e a gente organiza. E a parte da burocracia é com ela, porque a minha parte é da massoterapia, que é que eu sei lidar melhor, é o que eu estudei e aprofundei. Então, meus amores, aí eu cansei, eu fiquei muito cansada quando chegou a época da dentição da minha neném. Ela ainda está passando a fase da dentição. E eu parei, fiquei sem o meu esposo, porque meu esposo mais ficava na fazenda do que em casa, e isso foi todo o tempo depois da gravidez. Então, a distância, o afastamento dele foi esfriando o nosso relacionamento. Muitas vezes eu fui e fiquei lá, mas não adiantava porque ele estava sempre longe o tempo todo. E não existe nenhum relacionamento no mundo e amor nenhum no mundo que sobrevive à distância constante, não é verdade? Uma mulher, principalmente quando ela se torna mãe, ela precisa muito da presença do esposo. Então a presença é muito importante, a presença é sagrada. É estar ali do lado, ajudando, auxiliando, porque é um momento muito delicado da mulher. Todos os homens deviam compreender isso. Então não deu certo, a gente acabou se separando, mas tudo bem. Aí eu superei. Não é fácil, não vou dizer para vocês que é fácil, meus amores, não é fácil, mas com Deus, Deus vai segurando nas mãos da gente e vai ajudando a gente a caminhar, não é verdade? Então eu, como mãe solo, passando as fases difíceis da nenê, sem emprego, desempregada, porque tudo, o meu objetivo, tudo eu empreguei aqui na clínica de massoterapia. Comecei a dar aulas de dança, mas não consegui continuar devido a ter a menininha pequenininha e passar por essas fases, né, gente? Então eu tinha que estar sempre parando e aí a dança acabou não sobrevivendo, eu preferi parar. Então eu vou continuar somente com a clínica. O que eu quero dizer para vocês com toda essa história, meus amores? Eu, Lady Kátia, tinha tudo para desistir.
tinha tudo para desistir. Eu sei que muita gente já desistiu na vida, mas o que eu vim falar para vocês? Se você, quando se sentir cansado, quando se sentir deprimido, se você ajoelhar no chão com toda a fé do seu coração, sem vontade mesmo, não espera a vontade vir não, você orar para Deus, mesmo sem vontade, comece orando, puxa aí no celular, através do YouTube, músicas instrumentais para orar, coloca a musiquinha, ajoelha, de joelhos, para demonstrar humildade, tá, gente? Eu até hoje tenho, como eu fui batizada na Igreja do Véu quando eu era criança, adolescente, né? Eu fui batizada na Igreja do Véu, depois que eu passei para a Igreja de Cristo. Eu tenho até hoje a mania de colocar o véu na cabeça. Então, quando eu ajoelho no chão, sem ninguém ver, eu gosto de orar quando ninguém tá vendo, pela madrugada, quando eu tô sozinho. Eu ajoelho no chão, eu coloco meu pano na cabeça e eu oro para Jesus, eu oro para o Pai Criador e peço forças. Entrego toda a minha vida nas mãos dele, porque quando eu sinto que eu não tenho força, eu peço para Deus tomar conta de mim. E olha, meus amores, o milagre acontece, o milagre acontece. Eu estou aqui hoje trazendo para vocês um testemunho de vida. A minha mãe entrou com tudo para me ajudar nessa última etapa. Então, ela mexe com leite lá onde ela mora, no Mato Grosso, acho que é Rondônia, eu não lembro o nome do lugar, mas lá ela e o esposo dela mexem com gado leiteiro, então, e ela também é aposentada, então ela me ajuda todo mês a levantar a clínica, então assim, a gente está profissionalizando a clínica, então eu ganhei lençóis novos, descartáveis, tudo que vocês pensarem dentro da área da massoterapia para poder trabalhar, eu ganhei, meus amores. Foi cremes, óleos essenciais, os cremes de acordo com a necessidade de cada massagem, creme facial, creme corporal, de drenagem, de redução de medidas, relaxante, terapêutico, óleos essenciais também para cada tipo de massagem, escalda-pés, até esse nome aqui de Jesus eu ganhei, gente, esse quadro. Então, assim, muitas coisas. Já tem vídeo aqui atrás mostrando pra vocês um pouco das coisas que eu ganhei, mas tem muitas coisas que eu ainda não mostrei pra vocês. Também ganhei a nova paramenta. Então, assim, eu estou recomeçando. Hoje foi o dia das fotos. Eu passei a tarde inteira tirando fotos. Modelo, minhas filhas. Pra que, Lady Kátia, você passou a tarde inteira tirando fotos? Fotos cuidadosamente organizadas e projetadas para um portfólio profissional que a gente vai lançar. Então, nós conseguimos já tirar hoje a metade das fotos e amanhã eu vou tirar outra metade das fotos. E quando o portfólio estiver pronto, eu vou trazer aqui para vocês, meus amores, e vocês vão ver que lindo que tá ficando. E quem está fazendo o portfólio também é uma amiga das minhas filhas que formou recentemente em designer e ela está caprichando, ela é uma bênção de Deus. Então, assim, gente, cada pessoa que aparece para me ajudar é guiada por Deus e quando eu vou descobrir, já participa da minha vida há muito tempo. Então, é só gratidão que eu tenho para Deus. E por que estou contando tudo isso aqui para vocês? Para vocês se sentirem motivados, para vocês não desistirem dos seus sonhos. Vamos ter dificuldade? Vamos. Hoje mesmo eu pensei várias vezes em parar de tirar as fotos. Minha menininha nascendo as presinhas na dentição, porque ainda não terminou de nascer os dentinhos todos, nasceram todos os de cima, agora está nascendo todos os inferiores. Nasceram os superiores e agora estão nascendo os inferiores. E as presas, então pensa, ela estava muito enjoadinha. Então, gente, eu suei muito hoje para tirar essas fotos. Mas quando eu pensava em desistir, eu lembrava de Deus. Eu pensava só mais um passo. Respirava, bebia uma água, descansava, respirava profundamente e voltava novamente para a mesma batalha. Não desisti. E eu consegui tirar mais das metades das fotos das massagens hoje.
Amanhã é outra etapa. Dificuldade? Sim, você vai ter muita dificuldade. Você vai ter muita coisa acontecendo para te fazer parar. Quando você tem um projeto, uma vida com propósito, uma coisa que vai fazer diferença na vida de muita gente, acontece muita coisa ruim para você desistir. E você tem que ser forte, pensar que você é luz, que você é criação de Deus, você é filho de Deus, imagem e semelhança de Deus, e que você tem a luz de Deus dentro de você e toda a força que você precisa. Então pare, descanse em Deus, respira, beba uma água, faça uma oração, descanse e volte para a sua luta. Não desista. Coloque tudo no papel, o passo a passo que você precisa para você chegar no seu objetivo. E cada dia você cumpre um passinho, uma meta, mas não desista. Você vai se sentir sozinho às vezes, você vai perder muitos amigos e amigas, pode ter certeza. Mas lá no futuro, talvez você os reencontre, né? E aí eles voltam a conversar com você, eles vão entender todo o seu processo e vão se arrepender de ter afastado. Você, às vezes, vai precisar mudar toda a sua rota para chegar no seu objetivo. E às vezes, a sua vida antiga você vai ter que deixar para trás para você poder renascer um novo eu. Você poder renascer de dentro de você. Por falar em renascer, meus amores, eu também estou estudando teologia. Agora eu vou dar mais um testemunho de vida aqui para vocês. A teologia que eu estou estudando é um seminário. Eu sempre tive o sonho de estudar a Bíblia. Sempre li a Bíblia desde pequenininha. Quando eu era pequenininha, eu e meu irmão, a gente ganhava aquelas Bíblias pequenas, simplesinhas, sabe? Aquelas pequenininhas que, não sei se é da sua época, mas na minha época, eles espalhavam nas casas, né? Para os moradores, os pessoal das igrejas, dava essas bibliazinhas pra gente. E a gente subia lá no topo das árvores para ler. Eu e meu irmão, nós lia a Bíblia lá de cima da árvore todo santo dia. Eu lembro que nós leu a Bíblia do começo até o final várias vezes, eu e meu irmão. Mas a gente não entendia nada do que lia, gente. E quando chegava em Apocalipse, nós ficava aterrorizado. Eu lembro até hoje. E com isso, nós começamos a visitar as igrejas, eu e meu irmão. Nós ia sujinho, descalço. Nós ia para as igrejas para poder conhecer. Deixa eu esperar o caminhão passar. E aí a gente passou a gostar. Nós fez isso em Torixoréu, nós fez isso em Goiânia. Em Goiânia nós ia na igreja católica, depois nós passou aí na igreja evangélica. Lá na igreja evangélica foi a minha mãe que levou a gente, nós já era adolescente. Foi lá que na igreja do Véu em Goiânia que eu e meu irmão a gente batizou. Tinha 14 aninhos quando a gente batizou lá, tá? E aí, meus amores, eu queria muito estudar a Bíblia, então como eu nunca consegui estudar sozinha, eu peguei e entrei nesse seminário aqui para estudar, Renascer. Aí, chama Renascer, Instituto Renascer. É maravilhoso, meus amores. Se você quiser estudar com este instituto, eu super recomendo. Eles são abençoados, a plataforma deles é maravilhosa. Tem aulas ao vivo, aulas online, perguntas, respostas, tudo que você precisar eles auxiliam, tá? Chegou uma fase em que eu tive que parar esse curso. Eu não dei conta, porque ele é particular. Não é caro, mas eu estava desempregada, né? Sem um esposo, com criança pequena, então eu não tinha a mínima condição de continuar pagando o meu curso de Bíblia, o meu curso de teologia. O dinheiro que era para me pagar o curso de teologia, eu comprava comida para mim e minhas filhas. Era impossível continuar. Mas Deus é tão maravilhoso, que o tempo foi passando e eles foram vendo a minha necessidade e eu acabei ganhando o curso deles. Então eu estou terminando a primeira fase do curso de teologia, que é o curso básico. É esse aqui, ó, porque tem até o bacharel, tá? São 4 desse aqui que eu tô estudando. Aí tem carteirinha, tem certificado e tem também um anel de formatura. Vou mostrar para vocês a minha pasta do seminário da Faculdade Renascer. Olha, é abençoada essa faculdade, meus amores. E eu gosto de estudar
Lá pelas 4 horas, 5 horas da manhã, eu tomo meu cafezinho, minha neném ainda está dormindo, minha mente está limpa e fresquinha para compreender a palavra de Deus. Então eu vou lá na plataforma todos os dias e estudo nesse horário da manhã, porque eu quero entender a palavra de Deus. Não é para fazer bonito, nem para sair por aí pregando, nem para mostrar que eu sou maior, que eu sei mais. Não, é porque eu quero entender. A Bíblia é um livro que eu sou apaixonada por ele. Sempre fui, desde pequenininha. Eu lembro que uma vez eu trabalhei na casa de uma mulher lá em Goiânia, de empregada doméstica. Eu já tinha meus 15 aninhos. E ela tinha uma Bíblia desse tamanho, era uma Bíblia católica. De um lado era escrita e do outro era ilustração. Então eu ficava olhando a Bíblia dela todo dia, nas horas vagas do meu trabalho. Ela viu que eu gostava, ela falou assim: minha filha, você gosta tanto de ler a Bíblia, né? Então eu vou deixar você trabalhar menos todo dia e que quando você terminar, eu vou te dar menos serviço por dia. Todo dia, quando você terminar, você pode ir lá e ler a minha Bíblia. E eu fazia isso, gente, todo dia, todo tempo, todo o período que eu trabalhei na casa dela. Mas eu estou fazendo esse curso aqui de teologia e a faculdade se chama Renascer. Por que eu entrei nesse assunto? Porque eu falei de renascimento. Às vezes, para a gente poder mudar de vida e ser uma nova pessoa, é necessário a gente renascer de dentro de nós mesmos, uma nova pessoa, e deixar o nosso eu velho para trás. Isso significa novos conhecimentos, novas amizades, conhecer novas pessoas dentro do seu ambiente de trabalho, né? Fazer novas amizades dentro daquele assunto que você está buscando conhecer. Porque nós temos que ser, meus amores, os melhores conhecedores dentro daquilo que nós estamos trabalhando, né? Se você é uma fazendeira de unha, uma manicure, pedicure, você estudar muito para ser a melhor pessoa que vai falar do seu trabalho para as pessoas, para você ter muito conhecimento dentro da sua área. Para isso existe cursos de graça através do YouTube. Hoje em dia a internet ajuda muito, tem cursos online que você pode fazer, cursos que não são tão caros, é só a gente ir atrás. Se você tiver curiosidade, se você tiver vontade, você aprende. E de tudo você aprender um pouquinho, porque você tem que aprender um pouquinho sobre secretaria, um pouquinho sobre o seu trabalho, um pouquinho como lidar com a sociedade, como saber conversar, mudar o seu vocabulário. Eu ainda estou mudando, eu ainda falo muito errado, porque eu fui criada praticamente nas roças e, gente, meu português era bem mais pior. Era bem mais pior. Nossa, meu Deus do céu. Então hoje já melhorou bastante, mas ainda tenho muito que melhorar. E estou assim, ó, praticando, tá? Bom, meus amores, é isso que eu vim falar aqui hoje pra vocês. Compartilhe esse vídeo para que possa ajudar mais pessoas. Esse vídeo não tem edição, não tem música de fundo, não fiz nenhum tipo de edição. É a cara e a coragem aqui com vocês. Comenta qual é o seu sonho aqui embaixo que eu vou comentar de volta. Eu vou ficar muito feliz se você interagir comigo. Vou ficar muito feliz de você me falar no que você quer empreender, tá? Eu tenho um outro canal que se chama Mulher Empreendedora Nota 10, viu? Porque é contando a minha história e incentivando outras pessoas a empreender também. Tem o canal Momentos com Tia Leide e o canal Pétalas de um Coração. Esse vídeo vai ser postado nos 3 canais, tá, meus amores? Que é para divulgar, para que possa incentivar, motivar todos vocês que estão desmotivados aí na vida. Receba muita luz do nosso Senhor Jesus e muita energia boa aí para vocês, muita energia boa, boas energias, muito Deus no coração, muita fé, muita esperança, muita garra. Não desista, ore para Jesus. Lembre-se sempre, busque em Deus. Quando você estiver cansado, descanse no nosso Pai. Lembra que nós temos um Pai, é o Pai Criador. E Ele quer que nós estejamos bem juntinho dEle, bem pertinho dEle, que nós trazemos Ele para nós, porque Ele está dentro de nós. É só a gente buscar com todo amor do nosso coração, que Ele vai olhar e vai trazer nossa vitória na hora certa.
beijo aí no seu coraçãozinho e aquele abraço do tamanho desse universo que só eu sei deixar para vocês aqui no canal. Feliz dia, feliz noite e boas energias minha e do Espaço Oásis de Massoterapia. Fiquem na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Tchau, tchau, meus amores. Como eu falei para vocês, esse vídeo é sem edição. Fiquem na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Beijos da Tia Leide no coração de cada um de vocês. Até o próximo vídeo.